Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um Desbravando HQs BR. Eu sou Vinícius Barreiros e hoje nós vamos conversar sobre forma e consciência. Mas, antes de seguirmos adiante, preciso pedir para vocês darem um suporte pro canal. Isso pode ser feito através do like, através do comentário para engajar, através do botãozinho de hype aí que tem no celular, né? Para quem assiste aí no modo mobile. Também quero pedir para você se inscrever, pois estamos no começo aqui do canal, né? Então temos uma primeira meta que seria atingir 100 inscritos. Então me ajude nessa pequena jornada aí, né? E que também compartilhe esse vídeo aí na internet afora, com seus amigos, com pessoas que gostam de histórias e sobretudo de quadrinhos brasileiros, né? Querem conhecer mais sobre esse universo, sobre as obras aí que existem em meio às produções autorais. Belezinha? Então, bora seguir adiante com o vídeo. Bom, aqui é o Vinícius Editor, rapidamente fazendo uma breve interseção para pontuar que, infelizmente, eu notei agora editando que o vídeo inteiro eu falei forma e consciência, não forma ou consciência. Então, eu peço desculpa aí pela macacagem. É aquela situação que tu lê o negócio, tu acha que tu sabe o nome, tu vai e inverte um elemento ali, sabe? Então, é isso, não tem o que fazer. Eu lembro que eu tive contato a primeira vez com essa obra internet afora alguns anos atrás. Se eu muito não me engano, era o capítulo 0, onde temos um capítulo um tanto quanto diferente, porque ele tem um estilo de arte meio abstrato, uma coisa meio surreal, com os animais, uma floresta, tem uns coelhos, serpente. Eu confesso que esse primeiro contato não serviu tanto para me explicar o que seria, né, o quadrinho, né, porque ele tem uma natureza bem diferente dos capítulos de fato da obra, né? Mas foi algo interessante para pelo menos tomar ciência da existência da obra e sobretudo do trabalho do Aquila Gabriel, que é o autor. Inclusive é um baita desenhista, talvez um dos melhores aí que você vai encontrar na bolha de quadrinhos brasileira, sabe? O cara tem uma arte muito expressiva, muito específica. Não é algo tão mangá como nós vemos em várias das outras obras aí da bolha independente, né, que é muito inspirado em mangá. O estilo de arte dele é algo mais realista, com boas proporções, uma boa anatomia, mas ao mesmo tempo ainda assim tem inspirações em aspectos de forma e, enfim, narrativa que também vemos em mangá. Provavelmente as referências dele devem ser bem variadas. O que é bacana, cara, é interessante isso. Traz bastante personalidade pro quadrinho. Sobretudo, nosso compadre Aquila, ele já desenhou a Kemi 2 vezes, então ele merece mais respeito ainda e eu sinto como se nós já fôssemos best friends, porque alguém que tem o bom gosto de desenhar a Kemi merece respeito, né, gente? Por favor. Vamos falar um pouquinho agora sobre a sinopse, né, do que se trata Forma e Consciência. E o Forma e Consciência é um quadrinho que ele tem uma proposta de narrar a busca de uma mãe por sua filha desaparecida. Só que as circunstâncias ao redor disso são todas muito nebulosas, porque tanto a protagonista, que é a Rinko, ela perde a memória, mas ela sabe que ela precisa encontrar a filha, né? Ela lembra da filha pelo menos, que era a coisa mais importante da vida dela, mas ela não lembra a circunstância que ela perdeu ela e tudo mais, e quanto tempo ela esteve fora de sua consciência, por assim dizer, né? E pra piorar, quando ela desperta, se vendo nessa situação, ela descobre também que agora ela já não é mais tão humana quanto ela, bom, era antes, porque em sua cabeça agora residem 2 chifres, né? Então ela teve a sua natureza talvez alterada por algum fenômeno ou, enfim, algum contato que ela teve com algum ser, né? Mais tarde na história a gente vai entendendo melhor como isso aconteceu. E isso é um detalhe importante na trama, né? No universo do Forma e Consciência. Esse mundo tem os humanos, mas também tem esses humanos diferentes. No caso, eles têm características meio híbridas, onde, né, além do aspecto humanoide, eles também têm elementos de animais, como garras, como chifres, como pelo. Outros já são bem mais animalescos, né? Eles retêm a forma humana, mas tem um rosto completamente como de um animal, né? Como de um lobo, de um cachorro, enfim, uma raposa, né? Como alguns personagens aparecem mais tarde. Então esse é um mundo de fantasia, com um setting que não é contemporâneo, né? Ele é mais de época, um contexto mais oriental. Pelo menos a região onde a obra se passa evoca o Japão antigo, né? Com samurais, o tipo de arquitetura e tudo mais, né? Forma de vida ali. Inclusive, eu fiz a leitura através do quadrinho físico, né? Eu adquiri uma cópia dele aí. Inclusive, eu quero comentar um pouco também sobre o trabalho gráfico, né? Que a galera da Taverna do Rei fez um baita trabalho aqui, sabe? Eu gostei bastante da versão. E é um quadrinho bem extenso, inclusive, sabe? Ele tem 300 páginas de conteúdo, 10 capítulos. Então é um quadrinho bem fácil de recomendar do ponto de vista de conteúdo, sabe? Porque diferente de outras coisas que às vezes as pessoas lançam de forma um pouco apressada, né? Ele já veio com bastante material. Sobre a quadrinização, né, o Aquila ele tem um trabalho bem interessante, mas ele traz bastante dinamismo para as páginas, sabe? A posição dos quadros, as formas deles são bem atípicas, bem fora da curva, sabe? Tem uns que eu acho bem interessantes, por mais que eu pessoalmente seja um cara das quadrinizações mais conservadoras, mais foco no conteúdo e na clareza, ainda assim eu consigo reconhecer, eu vejo um artista que consegue trabalhar bem o dinamismo na parte da quadrinização. E nessa linha, o texto também da obra é interessante. Eu não gosto muito do uso de palavrões, sendo bem franco, acho que obras de fantasia eu acho mais legal quando não usam esse tipo de comunicação, porque existem formas e formas de você ofender alguém, vamos colocar assim. E dentro de uma obra dessa natureza, né, com essa pegada e tudo mais, uma coisa mais épica, de fantasia,
Eu acho interessante quando você usa um certo linguajar, sabe? Tem uma forma específica dos personagens se portar. Mas, tirando essa questão, né, o texto é bem decente. Tem vários diálogos que tem uma natureza meio profunda, sabe? Os personagens falam de forma um pouco enigmática e também manifestam sua sabedoria, né, através das palavras. Então é interessante, sabe? Eu não acho que ele escreve mal, não. Só que assim, por mais que o nosso querido Aquila é um baita desenhista, será que ele seria também um bom contador de história? Afinal, são habilidades diferentes, né? E agora, tendo finalmente lido aí, e relido inclusive, né, pra estar fazendo o vídeo aqui, eu posso dizer pra vocês que, sim, ele também sabe contar histórias. Felizmente, ele não comete os mesmos tropeços que eu vejo em muitos quadrinhos independentes. É que nem eu comentei no meu vídeo anterior sobre tropes e tudo mais, onde existe um apego muito pequeno da parte de vários autores com a ideia de construir uma história, né, pensar em algo maior, né, com etapas, com construção, né, e muitos acabam pulando apenas para performar determinado trope que eles gostam muito, né, então tem uma dinâmica, um elemento, uma coisa que eles querem muito brincar com aquilo de forma narrativa, então eles correm por tudo, né, saltam todas as coisas e chegam nesse ponto específico, nesse elemento, né, e eu não vejo isso na obra do Forma e Consciência. É uma obra que realmente se dá tempo para respirar, para desenvolver, para construir, né, e isso faz toda a diferença. Então, sendo bem franco, não há nada que cabe críticas de forma assim objetiva sobre, sei lá, a execução. Eu acho que é um quadrinho que funciona. Claro que o volume 1 ele é um volume bem introdutório, né? Então eu quero aproveitar até para usar o Forma e Consciência como uma desculpa para a gente conversar sobre várias escolhas criativas que você pode ter enquanto autor para construir sua história em quadrinho. E com isso eu queria falar um pouco sobre exposição, né? A forma como você vai apresentar ou explicar, né, o universo da sua obra. Tem várias formas de fazer isso, sabe? Que é um ponto que é importante ter em mente sobre histórias, né? Não existe um caminho perfeito, pleno, que deve ser seguido, uma rota, uma fórmula. A regra seria basicamente ter consistência, sabe? Seja consistente dentro da ideia que você tem, né? Mas voltando, essa questão sobre exposição, né, sobre apresentar elementos do universo da sua obra e tudo mais, existem várias formas de fazer isso. No caso do Forma e Consciência, o Aquila ele faz isso no segundo capítulo, né? O segundo capítulo é um capítulo totalmente focado em exposição da lore desse universo. Por que existem, né, esses humanos aí diferentes, meio híbridos, e também esses monstros, né, que são o problema aí que todo mundo tem que lidar, seja humano, seja o Tamatsu, eles têm esse inimigo em comum que são esses demônios, né, os Mosotsu, se eu muito não me engano. Por que existem esses seres aí e tudo mais, né? Isso se deu por conta de um deus que caiu na Terra, né, após ele ser banido. Então o capítulo 2 ele narra a história desses deuses aí, os conflitos que existem no mundo deles e tudo mais, e o ato que fez tal ser aí superior ser banido para a Terra e como a presença dele acabou afetando a natureza desse mundo, a partir disso surgindo esses seres diferentes aí que seriam, né, os Tamatsu, os Mosotsu lá e tudo mais. Então, falando do ponto de vista de técnica narrativa, temos uma exposição bem direta. A história para contar essa coisa para o público, para explicar como é que funciona o mundinho aí da obra. E é uma técnica válida, muitas obras fazem isso, especialmente no começo, né? Pega, por exemplo, a intro do Senhor dos Anéis lá, Sociedade do Anel. Ele começa com uma exposição sobre a guerra lá, que o Sauron foi derrotado e tudo mais, mas que o Anel foi perdido depois, né? Era pra ter sido destruído, mas, enfim, o Isildur falhou em fazer tal coisa, né? Tal ato. Outra obra que eu gosto bastante de Dark Fantasy é Dark Souls, e o jogo começa com uma exposição explicando o contexto aí desse mundo e a alteração que aconteceu e que fez com que, né, os eventos ali chegassem até onde o jogo de fato começa. Então muitas obras têm essa natureza. Eu confesso que eu não sou pessoalmente o maior fã de uma exposição direta, porque eu acho mais legal quando você constrói de forma orgânica, devagarzinho. Então, conforme você vai acompanhando a história, eu vou te pincelando devagarzinho, né, os elementos desse mundo e tudo mais. Aí, conforme a história avançar bastante, você vai olhar pra ela e vai ter uma visão panorâmica e compreender muito melhor esse universo, né? Mas é um processo, mais uma vez, de construção devagarzinho. Inclusive, conforme você avança na história, tem um exemplo de exposição que é muito mais na linha que eu gosto, né? Muito mais orgânico. Então, tem uma cena específica ali com crianças numa vila onde eles estão aprendendo sobre, enfim, a natureza do mundo, sobre elementos, sobre aspectos ali. Mas a última análise que está sendo ensinado mesmo seria o leitor, então é uma desculpa orgânica, né? Uma situação que poderia existir ali mesmo e você acaba ensinando, na verdade, é quem está lendo, né? Então é uma forma mais inteligente de trabalhar a exposição. Portanto, pessoalmente não sou tão fã de você parar a história para narrar de forma objetiva, de forma direta e explicar, né, para a pessoa como é que funciona esse mundo ou não. Isso posto, não tem nada de errado em fazer isso também, como eu comentei, várias obras fazem. Outra escolha criativa que eu acho curiosa no caso do Forma e Consciência, por mais que esse volume inicial seja grande, né, com 300 páginas, 10 capítulos, ele foca muito pouco na protagonista. Ele tem uma natureza, sei lá, meio novelesca, você tem vários personagens, vários núcleos, né, e você vai tendo a narrativa saltando entre eles e você vai aprendendo mais sobre esse universo, sobre tais personagens. Então, por conta disso, dessa divisão de atenção, acaba que a protagonista de todos os personagens do primeiro volume é a que eu menos me importo.
de um ponto de vista assim, de interesse por conta dos detalhes que me foi apresentado sobre ela. Acho que de longe os personagens que são mais carismáticos, até por também serem crianças, né? E criança tem essa coisa de facilmente o espectador se conectar com ele, né? Porque é uma coisa muito espontâneo, verdadeiro, por assim dizer. Tem 4 capítulos ali da metade pra frente, ali que você acompanha 2 crianças ali que moram nessa vila, que chama Zoco, né? Uma vila aí de seres híbridos e tudo mais. E é bem legal acompanhar o desenvolvimento deles, né? Essa relação que os personagens têm. Pois eles têm um conflito a princípio, né? Eles não se dão muito bem, um pega no pé do outro. Né? No caso, o novato que chegou recente, né? Ele não tem amizade ali e tudo mais, a galera zoa ele um pouco. Mas no fundo, o personagem ali, que seria essa raposinha, me fala o nome dela, acho que é Fumiko. No fundo, ela queria fazer amizade com ele, ela queria, enfim, interagir com ele, ver como que ele era, mas tinha essa barreira inicial, né? Então ela tentava quebrar isso através de bullying, que é uma péssima escolha, mas é o que crianças fazem. Então é muito legal ver a dinâmica deles, são 4 capítulos bem legais de acompanhar. Então é curioso porque a história começa, mas você tem pouquíssimo sobre a engrenagem central que seria a protagonista, uma vez que ela tem um futuro meio relacionado a uma profecia, que talvez não seja tão profecia assim, mas uma desculpa para que as pessoas façam uma determinada coisa, que é uma dinâmica inclusive bem recorrente em histórias com profecias, né? Profecia não é de verdade, é mais para estimular alguém a, enfim, dar um passo adiante e fazer a coisa que tem que ser feita. Obviamente eu presumo, né, que dos capítulos adjacentes a gente vai ter bem mais exposição, bem mais detalhes, bem mais enfim, interações da protagonista com mais personagens, batalhas e afins, e aí a gente vai passar a entender melhor o personagem dela e se a gente vai ou não gostar dela. Mas pelo menos esse conflito inicial dela, que é a busca pela filha, é algo bem fácil de você entender, né? Quão pesado né? Um pai ou uma mãe que perde um filho, ou que está em busca de um filho, é bem puxado, né? Vamos colocar assim. Então, além de ser uma obra de fantasia, né, que possui toda essa carga dramática e vários elementos ali, a obra também possui batalhas, né, enfrentamentos. Esse primeiro volume não tem tantas lutas assim, né, tem alguns momentos ali de conflitos. Dá para ter uma noção meio superficial de como é que o Aquila lida com esse tipo de situação, né, uma parte interessante de se observar, porque é uma habilidade à parte, né, da mesma forma que você tem que aprender a escrever diálogos, aprender a como lidar com exposição, você também tem que aprender a como lidar com conflitos na equação, com cena dinâmica, né, com batalhas, como é que se constrói isso. E assim, considerando a parte de ilustrador do Aquila, né, que eu já comentei anteriormente que ele é um baita desenhista, eu acredito que ele tem potencial para fazer batalhas bem interessantes, né? Mais uma vez, nesse primeiro volume temos poucos enfrentamentos, tem coisas mais rápidas ali, mais diretas, né? Acho que a batalha que é mais interessante, sendo bem franco, acaba sendo o enfrentamento entre as crianças lá que eu comentei, que eu gostei bastante do capítulo deles, é um duelo que eles fazem ali. Aí é bacana porque tem o conflito direto, né, que seria a troca de espadadas, mas também tem o conflito indireto, que seria a menina tá fazendo pose para os outros alunos mais velhos ali, que ela quer, enfim, passar uma noção para eles que ela não se importa ali com o outro menino e tudo mais, quando na verdade é justamente o inverso. Então, em última análise, ela tá lutando mais contra ela mesma do que contra o oponente ali. Então é uma situação curiosa em termos de contexto e que também possui boas ilustrações ali, né, criando uma sequência, uma coreografia interessante. E como tradição, né, toda vez que eu vou falar de alguma obra, eu quero estar trazendo uma ilustração de presente, por assim dizer, né, uma fanart de algum personagem que me cativou de alguma forma na obra. E como eu sou um apreciador de waifus, e nós temos belíssimas waifus em Forma e Consciência, eu acabei optando por fazer uma ilustração da Hana. Afinal, waifus coelhinhas são especiais, né, gente? Espero que vocês tenham curtido a ilustração, particularmente gostei bastante de fazer. E logo mais eu devo postá-la também nas redes sociais e afins. Então é basicamente isso, gente. Forma e Consciência é um quadrinho bem interessante. Fiquei bem feliz de ter lido ele e ter comprado, né? Mais uma vez, é um quadrinho muito legal, cara. O trabalho gráfico da Taverna do Rei ficou muito bom. Gostei bastante tanto da capa quanto da impressão, as páginas, tá bem bacana. Ficarei muito feliz um dia se quando eu tiver, né, alguma das minhas obras prontas para ter um impresso, eu consiga que isso aconteça com uma qualidade parecida com esse daqui. E agora eu quero saber se você já leu Forma e Consciência, deixa um comentário aí. E também eu quero convidar vocês para lerem meus quadrinhos, né? Você pode ler digitalmente o Eu Tenho Você, que é meu quadrinho de terror, e também o Dire and Dust, que é meu quadrinho aí de shonen, de battle shonen, misturando o Velho Oeste e dinossauros, uma parada aí bem diferenciada. Então, tem para todo gosto. Clica nos links aí no comentário fixado e divirta-se. Até o próximo vídeo.